Muito obrigada, David. Boa tarde a quem nos segue, boa tarde também aos colegas Carlos, Paulo e Luís, e também ao Carlos Rosado, que está aqui comigo no estúdio. Em relação a esta temática, eu começo por abordar, pensando um pouco quais poderão ser as causas para esta pouca confiança nas instituições e ao mesmo tempo este fenómeno da corrupção. E nós podemos olhar, e elenquei aqui alguns pontos, para a falta de transparência na tomada de decisões, o desequilíbrio nas relações de poder no que diz respeito aos níveis de participação, o déficit ou inexistência do nível de fiscalização e controle, altos índices de burocracia e também um baixo nível de produtividade. Portanto, tudo isto pode levar a gerar todos estes indícios de corrupção. No que diz respeito aos dados avançados pelo estudo, nós podemos perceber que muito daquilo que acabam por ser estes resultados tem a ver com a realidade percepcionada pelos indivíduos, ou seja, é para quem olha, e pode ser também aqui passível de discussão, para quem olha para esta questão, as pessoas vão referir-se àquilo com que lidam diariamente e, portanto, mais facilmente atribuem estes altos níveis de corrupção à Polícia Nacional, aos funcionários públicos e aos membros das administrações municipais, porque no seu dia-a-dia são confrontados com estas situações que acabam por ser desde ter que pagar a micha, como nós aqui dizemos, ou o suborno, para ter acesso a unidades de saúde, a medicamentos, a resolução dos seus problemas nas administrações. Portanto, é para mim percepcionável e normal que isto seja. Contudo, o que nós temos que pensar também é na macro-corrupção, ou seja, nós, e quando olhamos para este resultado do inquérito, nós vemos que há aqui um enviosamento porque consideramos que a corrupção de um nível mais elevado está mais distanciada. Portanto, nós se pensarmos na corrupção sobre estes pontos, nós vamos ver que existe um tráfico de influência com cariz político, uma pouca fiscalização dos atos públicos, o facto de os cidadãos participarem pouco no processo de elaboração e execução, que leva a que se desconheça ou se saiba pouco destes mesmos atos públicos. Por outro lado, a transmissão da informação que é feita ao nível do Governo Central, ou seja, nós vamos tendo alguma informação, já temos mais, mas há, por exemplo, um desconhecimento grande do qual é o intuito do OGE e para que é que serve, e o Carlos está aqui e poderá aferir também esta percepção, não é? Portanto, nós começamos a ter uma transmissão da informação que é feita ao nível do Governo Central, mas pouco sabemos, por exemplo, o que é feito ao nível intermédio e local. Ou seja, quais são as práticas, quais são as políticas dos governadores provinciais, quais são as práticas e políticas das administrações locais. O que me parece também importante referir, que é a degradação destes indicadores socioeconómicos, já são por si um reflexo desta mesma corrupção. Se nós pensarmos que 52% dos cidadãos vive em situação de pobreza multidimensional, e esta pobreza multidimensional significa que estes cidadãos não têm acesso à alimentação, à educação, à saúde, ao emprego, e que tudo isso também vai advir de uma gestão danosa. Portanto, a falta da confiança nas instituições vai levar também a um ambiente de negócios deficitário, ou seja, a dificuldade de gerar emprego por parte do setor empresarial e que tem que ser um grande motor da economia. Por exemplo, se nós tivermos o relatório de Doing Business do Banco Mundial de 2019, nós fomos no ranking, nós estamos no lugar 177 de 190 países analisados. Portanto, os critérios apontados, há uma melhoria na facilidade em abrir um negócio, na obtenção de licenças de construção ou no registro de propriedade, mas há outros 7 critérios que nós continuamos a não conseguir verificar e dar conta.
Portanto, nós temos que perceber também que a má gestão dos fundos públicos leva, no caso do continente africano, a perdas estimadas em 66 mil milhões de dólares. Portanto, nós podemos considerar que isto é algo enraizado em várias esferas da sociedade e que passa desde corrupção a nível dos gestores públicos, mas que também, se nós, por exemplo, olharmos para o exemplo do mercado do BCA, as senhoras que vendem naquele mercado sabem que aqueles produtos que são comercializados por elas advêm de um desvio, não é, feito por membros das Forças Armadas ao armazém das Forças Armadas, e toda a gente sabe e compactua com este mesmo ato de corrupção. No que diz respeito à confiança, e o Carlos depois acabou também por referir aqui, as pessoas confiam nos líderes religiosos, nas Forças Armadas e nas autoridades tradicionais, sendo que são os angolanos mais velhos que confiam nas Forças Armadas, e nós podemos pensar nisto porque é um órgão castrense, porque advém de regras e de disciplina, porque existe uma punição, porque existe uma sanção. No que diz respeito aos líderes religiosos, há também aqui numa percepção de uma oportunidade de participação no seio destas congregações. Por vezes essa mesma igreja vai resolver algumas situações, não é, pontuais dos seus fiéis, e portanto isso leva até a que as pessoas tenham essa confiança nas instituições religiosas. E há aqui depois as autoridades tradicionais, que é algo que é nosso, cultural, o papel do representante da comunidade, do SOBA, que acaba por ter também ali um papel de apoio, de regulador. Existe uma participação comunitária, existe uma entreajuda, e ao mesmo tempo estas pessoas são também sancionadas e são responsabilizadas. Portanto, eu considero que é necessário um debate abrangente, mas com práticas concretas de educação, de moralização e punição destas infrações. É preciso também a aplicação de teorias de governação eficiente, mas assentes numa participação inclusiva. Ou seja, existe um distanciamento muito grande daquilo que acabam por ser as políticas e aquilo que se preconiza em relação à vida e ao dia-a-dia desses mesmos cidadãos. E, portanto, há este desfazamento muito grande. Não é à toa que a confiança vai para estes segmentos da nossa sociedade, porque, acima de tudo, o que é necessário é que as pessoas, ganhando esta confiança, percebam também que existe por parte do Governo Central esse mesmo acompanhamento, esta mesma sanção e esta mesma regulamentação daquilo que não são as práticas mais eficazes.